Opa, sou eu mesmo que estudei nessa escola Bento Ribeiro no Meia. Eu acho que nessa escola foi os piores momentos que eu passei na minha vida, né? Eu tinha uma professora de história que era cega. E lá na nossa sala, parece que tinha acontecido um vazamento e tinham juntado todas as cadeiras e mesas, né? Tudo numa parte só e ficou aquela montoeira de coisas. E a minha professora era cega, né? E aí a professora, sem me conhecer, me chamou, né? Na hora que eu fui pegar alguma coisa, a professora me chamou. David, aí eu, professor, não fiz nada não, só estou pegando um negócio aqui na mesa. Aí a professora, vem aqui, David. Eu falei, não, professora, eu não fiz nada não. A professora, vem aqui, se você não vier aqui, eu vou até aí. Eu, não, professor, não fiz nada não. Aí a professora veio em minha direção e eu fui afastando para trás. Quando eu fui afastando para trás, eu derrubei todas as cadeiras e mesas que estavam amontoadas e caiu tudo em cima da gente, né, de toda a turma que estava atrás, inclusive de mim e da professora. E aí, na escola, todo mundo, sem saber o que tinha acontecido, o pessoal falou que eu dei um soco na professora. E aí já tinha gente querendo me matar na escola, tinha gente me apontando faca para mim. A situação ficou terrível. Que tiveram que me arrastar para a sala de direção, que a escola queria acabar com a minha vida. Essa foi a realidade. Só que alguns alunos que viram a situação testemunharam lá diante da direção. A própria professora não sabia o que tinha acontecido, aí ela ficou muito decepcionada, achando que realmente eu tinha agredido ela. E essa escola aqui, cara, foi uma escola terrível para mim, porque eu caí de uma árvore, e apareci no meio da turma, no meio do povo, cheio de sangue. Eu caí de uma árvore de tamarindo enorme e bati com a cabeça no vergalhão, com a parte da orelha no vergalhão dos bancos que tinha, né, onde a gente ficava jogando ping-pong. Eu era muito arteiro. E vem eu sangrando, todo cheio de sangue, e as meninas tudo correndo. Era uma escola, cara, muito grande, né, tinha muitos espaços, então acontecia muita cagada, né. Era uma escola e que acontecia muita. Eu já me escondi no carro do professor, o professor se assustou, essa história eu não gosto de contar, mas para fugir dos colegas, porque a gente tinha uma brincadeira lá de licença moca, né? E todo mundo era obrigado a brincar. E aí você sabe como é que você não pode revidar, e depois que você revida, todo mundo quer te bater lá fora. Um dos alunos que trabalhava, que estudava comigo, né, o Júlio, o pai dele parece que era da Receita Federal e depois ele acabou sendo preso fazendo alguma coisa de errado aí. E eu já grande, tô vendo a reportagem, aparece a foto dele, porque a identidade dele era antiga. Então eu reconheci ele pela foto da identidade, que era a cara dele da época que eu estudava na escola, né. E ele foi preso. Então, tipo assim, era uma escola que só tinha gente que fazia merda. Infelizmente, era muita o pessoal pulava para a escola do lado, Augusto Paulino, que era uma escola de pessoas com deficiência, para roubar a comida dos deficientes. Era uma coisa absurda. Em frente à escola tinha uma espécie de um colégio interno que os garotos invadiam a escola, né, para jogar pingue-pongue com a gente. E o recreio era uma bagunça, porque tinha gente de torcida organizada. E eu engraçado, há um tempo atrás eu encontrei um cara que arrumava muita confusão. Esse cara era da Força Jovem aí do Fluminense, Young Flu, sei lá. E rapaz, eu era franzino e o cara já parecia um gigante Golias. E ele vivia roubando as minhas canetas, né. Aí teve um dia que eu prendi a mão dele dentro da minha bolsa com uma armadilha que eu fiz, e eu saí andando e puxando ele com a mão dele presa dentro da minha bolsa. Eu botei uma ratoeira dentro da mochila, uma ratoeira velha que um tio meu fez, construiu. Ele era marceneiro, né, meu tio Chico, e eu botei dentro da mochila. Quando ele meteu a mão dentro da minha mochila, a mão dele ficou presa. E eu saí arrastando ele, e ele querendo me batendo, né, e eu fingindo que não via. Desculpa, e a mão dele, quando ele tirou, veio com um troço todo na mão. E há um tempo atrás eu encontrei esse cara no trem. Rapaz, eu acho que nem hoje eu consigo bater nele.
E olha que o cara já tá nas drogas, e o cara ainda continua forte, mano. Eu falei assim: "Cara, eu acho que dá empate dessa vez, eu acho que se eu pegar ele dá empate", porque ficou aquela raiva da época, né, ficou aquela raiva. A minha sorte nessa escola que o caseiro da escola, o seu Vicente, estudou com meu padrasto, então quando eu precisava fugir, eu tinha, eu corria: "Seu Vicente, me dá uma força aqui, por onde eu posso escapar?". Então tinha lugares que eu podia escapar, né, que só o zelador tinha acesso, né. Então, rapaz, era vira e mexe tinha problema na sala de aula, e os outros queria juntar em você, e aí você tinha que ter uma estratégia para sair da escola, para não apanhar, é. E a gente entrava nas lojas americanas ali no Meier, a gente aprontava, comia tudo quanto é doce, os seguranças ficavam desesperados quando ia a gente lá fazer as besteiras. A gente comia as paradas, não pagava e saía correndo, os alunos virando trombadinha, né, e na verdade a gente fazia muita arte ali no Meia. Rapaz, a gente ia para o Rei do Flipper, e quem é da época sabe, o Rei do Flipper só tinha bandido, mas a gente era vidrado em Street Fighter, Mortal Kombat, e ali, cara, eu estava jogando fliperama, quando eu acabava de jogar, não tinha nada dentro da minha mochila, roubaram tudo. Eu vim andando, né, com a mochila nas costas, acreditando que o material de escola ainda estava nas costas, né, na mochila. Daqui a pouco eu tô vendo um caderno todo espatifado na rua e o caderno parecia o meu caderno. E as letras do caderno parecia a minha letra e era o meu caderno que estava ali. Os caras tinham o prazer de roubar o bagulho para jogar pro alto. Aí tinham colegas que achavam o livro com o meu nome, me devolvia. Então minha mãe vira e mexe estava me dando esporro, porque eu chegava em casa sem o material de escola, porque sempre me roubavam no fliperama. A mochila saía aberta, quando você olhava não tinha nada, nem lápis, nem borracha, aí todo dia, ai, minha mãe tinha que, ter material. Quem estudou na minha época sabe que a gente teve uma professora de português que era meio maluca. Ela simplesmente fazia uma pergunta para você, e você não sabia responder, essa professora estava doente da cabeça. E ela falava assim: "Você tá com zero". Aí aí aquilo te afetava, né. Aí como se não bastasse isso, ela falava: "Você tá com zero na média". E aí, mano, eu mandei aquela mulher pra aquele lugar umas 3 vezes. A minha mãe ia lá na escola, pedia desculpa, e quando no mesmo dia ela fazia a mesma coisa, eu mandava ela de novo, minha mãe vinha de novo, até um dia que minha mãe quase pegou ela, porque entendeu que ela já estava de implicância com os alunos, todos os alunos estavam reclamando dela, né. E tem uma situação interessante, porque a gente tinha falta de professores, né. E não tinha aula de matemática. E aí o que que acontece, quando dava o intervalo, todo mundo ia embora, né, porque era os últimos tempos de aula, e uma vez eu tô indo embora, isso já no meio do ano, aí o seu Vicente lá falou: "David, você não vai pra aula de matemática não?". Falei: "Não pô, a gente não tem professor de matemática". Ele falou: "Quê?". Eu falei: "Não, a gente não tem professor de matemática". "Cara, claro que tem, todo mundo tá assistindo aula". Cara, o professor já estava dando aula há muito, muito tempo. Quando eu entrei na sala de aula, todo mundo todo mundo olhando para minha cara, como se eu fosse um aluno novo, e todo mundo sabia que eu já não estava frequentando a aula faz tempo. Eu estava no meio do ano, eu perdi quase metade do ano de aula de matemática, porque o professor já estava há muito tempo dando aula e eu era o único que não sabia, e ia embora. Até hoje eu tenho um pesadelo com isso, porque às vezes eu tô num sonho, eu me pego, chegando exatamente na turma e descobrindo que eu vou ter que dar um jeito de, tirar notas boas nesses últimos períodos para mim poder passar de ano, né. E o professor de aritmética que me reprovou mesmo eu tendo gabaritado a prova, o professor ficou tão revoltado comigo, porque eu joguei uma gaivota e o professor estava dando aula. Quando eu joguei a gaivota, o professor virou na hora e a gaivota ela entrou no óculos do professor, assim, por cima. E aquilo foi tão engraçado que a turma passou mal de tanto rir. Mas eu não imaginava que isso ia acontecer, eu só joguei a gaivota. A gaivota entrou exatamente por cima do óculos. O cara ficou tão brabo que falou que ia me reprovar. Eu falei: "Tu não vai me reprovar porque eu vou tirar nota boa". Eu gabaritei a prova, ele me reprovou mesmo eu gabaritando a prova, tanto que eu fui reprovado na quinta série por conta de bagunça.
Cara, eu fiquei aprovado em artes plásticas, porque eu não fazia nada, só tacava as coisas nos outros. Era uma porque eu vim de colégio interno, então foi a primeira escola que eu tive fora do colégio interno, né. Então era muito bagunceiro, né, a gente ficava ali jogando pingue-pongue e tal, tinha a galera, tinha o Tião, um amigo Tião, que eu nunca mais vi, uma galera boa, que a gente a nossa turma, né, nunca mais vi essa galera, cara. E foi assim, ter o lado bom de você ter estudado nessa escola, de eu ter estudado nessa escola, foi os amigos, né, as pessoas que conheci, mas também nessa época já tinha gente trambiqueiro. O Júlio, cara, eu ia na casa do Júlio, o pai do Júlio era da Receita Federal, então ele tinha aquele circuito de trenzinho, né, aquela coisa que eu me amarrava naquilo, um troço caríssimo, ele tinha tudo, já tinha computador, né, ele já tinha todo o acesso à informática numa época que ninguém nem sabia o que era um computador. Então a desigualdade social era enorme, era gritante, né. Só que depois ele foi preso fazendo um besteira aí. Mas era uma galera, pô, que a gente teve compartilhou de momentos muito bacana.